E aí pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o canal Projetar Edificar. E hoje trazendo uma coisa aqui que muitas pessoas têm curiosidade de saber e também é relevante para, por exemplo, um projeto, que é até que ponto a rede da rua consegue atender, né? Que altura que a rede da rua tem de pressão, né? Ou de força, para atender a nossa caixa d'água, alimentar a nossa caixa d'água. E até que ponto, então, a gente consegue abastecer uma caixa d'água sem precisar de uma bomba ou uma cisterna inferior, certo? Então, vamos logo pro vídeo, de maneira objetiva. Só peço que vocês já deixem um like, se inscreve no canal aí. Estamos trazendo vídeo quase todo dia, tá? Sobre assuntos relacionados à engenharia civil, arquitetura, projetos, curiosidades, etc, tá? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, a gente fiz um esboço aqui. Nós temos então a nossa rede da concessionária passando aqui na frente do nosso terreno aqui, né, do nosso local, a rua, o passeio, enfim. O que a gente quer saber é, a partir da rede da concessionária, vai passar pelo hidrômetro e tudo mais. E essa rede aqui vai ter uma pressão, certo? Uma pressão de água que a rede da concessionária deve atender por norma, tá? Então toda concessionária em todo o Brasil tem uma norma específica que ela tem que garantir uma pressão mínima atendendo às nossas casas, tá? E essa pressão mínima, ou seja, essa pressão que o concessionário deve atender no mínimo, ela pode ser maior que isso, certo? Mas no mínimo tem que ser o quê? A norma estabelece que essa pressão, ok, tem que ser maior ou igual a 10 MCA, ok? E o que é MCA? Para quem não sabe, MCA pode ser lido também como metros de coluna d'água. E aí já matamos a charada. A nossa dúvida não era quantos metros, né, ou até que altura que a nossa caixa d'água pode ficar sendo alimentada diretamente pela rede da concessionária, que é o que mais comumente é encontrado nas nossas residências, certo? 10 metros de coluna d'água. Ou seja, daqui até a nossa caixa d'água pode ter 10 metros, até a nossa entrada. Lembrando que não é simplesmente o H igual a 10, certo? Porque a gente tem que lembrar que além dessa pressão aqui, dessa altura, a gente vai ter as nossas perdas de carga, ok? Então, vai ter nossa tubulação, que vai retirar energia da nossa tubulação, vai ter nossas conexões, que também vão tirar energia da nossa tubulação. Então, a gente pode estabelecer aqui, mesmo que, sei lá, esteja a cerca de 9,5 metros a nossa entrada da caixa d'água, é provável que tenha problemas com a alimentação. Por quê? Ah, mas está sendo menor que 10? Está. Mas a gente tem que lembrar que tem nossas perdas de carga. E essas perdas de cargas podem causar uma séria redução. E às vezes só a altura está em 9,5, só que se você descontar suas perdas de carga, ali na verdade já está com 12 metros, 13 metros, ok? Então, por isso é necessário, além de ver se essa altura aqui é, menor que 10 metros, também tem que verificar nossas perdas de carga, tanto no tubo, né, na nossa tubulação, quanto nas nossas conexões, tá? Mas a princípio é isso. Então a nossa pressão vai ser que a concessionária fornece aqui é maior ou igual a 10, no mínimo, né? Então seria 10 metros de coluna d'água. Então isso quer dizer que, de maneira geral, se fosse conectado um tubo saindo dessa rede aqui, indo diretamente para cima, ela ia conseguir chegar numa altura de até 10 metros, desconsiderando as perdas de carga. Ok? Então, esse problema é mais afetado digamos, prédios aí com mais de 2 pavimentos, justamente porque, se você for ver o pé direito aí, de 2,5, 3 metros, vai ser os valores que vão chegar ou ultrapassar esses 10 metros de altura que a concessionária consegue alimentar. E justamente nossas casas de 1 ou 2 pavimentos não tem esse problema de alimentação. Então, a gente pode dizer que edifícios aí com mais de 10 metros, 12, 15, 20, com certeza terão que ter uma cisterna aqui embaixo com um sistema de bomba recalcando essa água aqui para cima. Então, daí nesse caso, a alimentação de água vai vir para a cisterna, da cisterna vai ter uma bomba de recalque que vai jogar lá com uma pressão maior que os 10 metros, justamente porque o nosso prédio tem mais de 10 metros,
lá para o nosso reservatório superior, tá bom? Então, a gente entendeu aqui que a pressão mínima é 10 metros coluna d'água e que se passar de 10 metros a entrada do nosso reservatório superior, provavelmente a gente vai precisar de uma cisterna com uma bomba recalcando a nossa água lá para cima, tá bom? Não esquecendo, pessoal, se ficar um valor muito próximo de 10 metros, verificar as perdas de carga, tá? Para ver se com as perdas de carga esse valor não ultrapassa os 10 metros, tá bom? Então vamos fazer um exemplinho aí só para a gente entender um caso que, por exemplo, chegue próximo de 10 metros, seja inferior a 10 metros, só que com as perdas de carga, vamos verificar se vai continuar podendo ser atendido pela rede de abastecimento ou vai precisar de um reservatório, uma cisterna com recalque para alimentar nosso reservatório superior, tá bom, pessoal? Então, pessoal, para o nosso exemplo aqui, só para a gente colocar na prática o que a gente acabou de exemplificar e mostrar lá no nosso esboço, para verificar um exemplo, se a verificação se precisa ou não de reservatório inferior com o sistema de recalque. Um medidor que a gente tem comumente nas nossas casas é aquele medidor de 3/4 ou 25 milímetros. Se vocês pesquisarem aí, ele tem uma vazão de 0,42 litros por segundo, tá? E essa vazão que a gente precisa justamente para calcular a nossa perda de carga. Lembra quando eu falei que às vezes a perda de carga pode fazer com que aquele valor ultrapasse os 10 metros e não seja eficaz o atendimento pela rede da concessionária? Então, vamos verificar agora. Para isso, eu vou utilizar nossas planilhas aqui de dimensionamento de água, tá? Como já está tudo automatizado aqui, vai ser muito mais rápido, tá bom? Além de calcular perda de carga, pressão, velocidade, etc., ela também calcula tanto a parte de dimensionamento de tubulação, de acordo com o que você tem aqui, lavatório, chuveiro, etc., calcula o nosso consumo diário e capacidade do reservatório, tá bom? Vou deixar o link na descrição caso vocês queiram adquirir. Então, bora pro vídeo, continuando aqui nosso exemplo. Então, nós temos a nossa vazão de 0,42. Geralmente, nossas casas convencionais, residências, são atendidas por um medidor de 3/4 ou 25 milímetros. Por isso que o nosso diâmetro escolhido é de 25. Lembrando que, dependendo do nosso tubo, quanto menor o tubo, maior a perda de carga, tá? Só lembrando aquele trechinho. Então, aqui nós planejamos calcular a nossa velocidade. Deu ok, está inferior à máxima permitida, né? Por norma, já está aqui intrínseco. Agora, lembra quando eu falei nossos comprimentos, nossa perda de carga? Aqui é o lugar que a gente vai colocar nossos comprimentos de trecho. O real seria o trecho de tubo percorrido até chegar na caixa d'água. Vamos supor que andou 2 até chegar no medidor, depois mais 8, então a gente vai ter um sobrado aí com 8 metros até chegar no nosso alimentador da caixa d'água, ok? Então aí mais 1 metro. Então deu 3 mais 8 dá 11, certo? Então 11 metros até chegar na caixa d'água. O equivalente seria o quê? O tanto que as conexões colocam em metros. Então aqui, se vocês entendem, aqui estão relembrados aí, aqui esses valores são quantos metros, um joelho de 90, por exemplo, de 15 milímetros, equivale a 1,10 metro de tubo de 15 milímetros. Então é o comprimento equivalente de cada conexão que coloca de perda de carga no tubo. Como o nosso tubo é de 25, a gente tem que ir nessa linha aqui. Ó. Vamos supor, só para a gente estudar aqui, que teve 4 joelhos até chegar na nossa caixa d'água, certo? Então, dá 6 metros, né? Que seria 4 vezes 1,5, 4 joelhos. Ok. Então, ele vai calcular aqui de acordo com a perda de carga unitária. E a nossa diferença de nível, vamos colocar aqui, do nosso alimentador até a nossa caixa d'água era 8 metros, certo? Ok. E a nossa pressão da nossa rua garante 10 metros, certo? Então, a gente tem que colocar o 10 metros menos o nosso 8, que é a nossa altura. Então dá 2 metros. E com isso a gente consegue ver, ó pessoal, se passou ou não, se vai ser conseguido ser atendido pela alimentador predial. Justamente, com a planilha a gente consegue ver que, descontando as perdas de carga, se a gente consegue chegar com uma pressão suficiente na caixa d'água. E olha aqui, ó,
A gente então chegou com uma pressão de 1,3 MCA. A norma e a literatura recomenda aí maior que 5, sendo recomendado maior que 1, e nosso deu 1,3, tá bom? Então, olha a diferença aqui, ó, deu 70 centímetros só de perda de carga no nosso caso. Okay? A gente tinha 2 metros de coluna sobrando, né, que seria 10 metros que a rede dá pra gente, menos 8 que a gente tinha na obra ali, sobrou 2. E desses 2, 70 centímetros foi só de perda de carga. E conseguimos passar, então nesse caso não precisaria de cisterna. Agora vamos pensar num sobrado triplex aí, tá? Com mais um pavimento e a caixa d'água um pouco mais alta ainda. Que em vez de 8, vai ser agora, digamos, 9,5, tá? Vai ser inferior aos 10. Então, aqui 9,5, subiu mais 1,5 m, mais 11,5, 12,5. Opa, 12,5. Ok? E agora, em vez de 2, como agora 9,5, menos 10 dá 0,5. 0,5. Ó, pressão não ok. Justamente porque, ó, agora a nossa perda de carga, tirando da nossa diferença de nível aqui, ó, deu 0,8. Então chegou uma pressão menor que 0. Então a água não vai conseguir chegar lá. Isso quer dizer basicamente isso, ok? Então, agora vamos supor que é outro caso. A pressão nesse caso não chegou, porque apesar de ser 9,5 ser menor que os 10 que a rede consegue nos oferecer por norma, tirando a perda de carga, que foi maior que esse meio metro que sobrou, né? Foi maior que esse meio metro, a água não chegou lá. Então, nesse caso, precisaria de uma cisterna com sistema de recalque. Tá bom? Agora, outro caso aqui. Em vez de 9,5 vai ser 9. Então, aqui fica 12 e aqui fica 1. Ainda não, pessoal. Porque tirando aqui a nossa perda de carga, foi 0,8 metros de perda de carga, ficou 0,2. E tinha que ser no mínimo do mínimo 0,5. Então também não vai ser ok. É claro que aquele valor que eu falei de 10 metros é o mínimo que a concessionária vai oferecer. Mas tem muitos casos que a concessionária oferece mais do que o mínimo, certo? Então talvez passe. Isso não é uma regra, certo? Só que é interessante a gente verificar para o mínimo. Porque se a gente atende o mínimo, a gente vai atender também condições maiores que o mínimo. Por exemplo, se a gente estuda para o mínimo, se a rede oferecer 15 metros de coluna d'água, ok. Mas se a gente estuda para 15 metros de coluna d'água e a rede oferece 10, a gente vai ter problemas. Então é interessante verificar para o mínimo, ok, pessoal? Então eu fiz esses exemplos só para vocês entenderem aí. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Ou alguma sugestão para melhorar os vídeos aí, ou sugestão de conteúdo, tá bom, pessoal? É isso aí. Valeu. Falou.